Cadastro Nacional de Adoção foi criado há 2 anos para que mais crianças possam encontrar um novo lar. Quais foram os resultados? Quais são ainda os entraves que retardam o processo? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Fabiana Cardoso Gomes Ferreira, da Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Covelo, no norte de Minas. Ela é magistrada há 6 anos e já passou por 3 comarcas, Sabinópolis, Várzea da Palma e agora Covelo. Doutora Fabiana, obrigado pela presença. Obrigada a vocês pelo convite, prazer é todo meu. Muito obrigado. Bom, nós teremos também a presença aqui no nosso programa dos quadros Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito hoje da Faculdade Promove, vão me ajudar a entrevistá-la. E também no terceiro bloco teremos o Pensamento Literário, em que a senhora fará as indicações de leitura para nós, os nossos telespectadores. Portanto, vamos iniciar a nossa entrevista pelo Cadastro Nacional de Adoção, que foi criado há 2 anos, uma novidade que parece que está auxiliando os juízes, as juízas, nas varas de infância e juventude. O registro que eu tenho aqui é que desde a adoção do cadastro, do uso do cadastro, permitiu que 238 crianças no país fossem adotadas e encontrassem um novo lar. Ajudou a senhora na comarca de Covelo a adoção do cadastro nacional? Olha, o cadastro ele foi legalizado com a Lei 12.010, apesar dele já existir anteriormente por uma resolução do CNJ. Mas esse cadastro ele foi um avanço enorme, não só no aspecto jurídico, mas no aspecto social que ele representa. Porque através do cadastro eu posso localizar um casal que pretende determinada criança, determinadas características de criança a serem adotadas que eu não encontrei na sociedade ali da minha comarca. Então, se eu tenho uma criança que está apta a ser adotada e não tem no seio da minha pequena comunidade um casal que possui o perfil e o interesse sobre aquela criança, eu posso localizar em todo o estado brasileiro um casal que se adeque àquela criança e possa fornecer um lar para essa criança. Então, o avanço foi assim de forma inquestionável. Há um cruzamento de dados. Exatamente. O CNJ, a senhora se referiu ao Conselho Nacional de Justiça. Certamente. Qual que é o papel dele nesse processo aí da adoção? O papel do CNJ no processo do cadastro da adoção, ele é importante na forma de gerir esse cadastro. Ele vai fiscalizar a operacionalidade desse cadastro, se o juiz está fornecendo informações com relação aos casais pretendentes à adoção e com relação às crianças que estão aptas à adoção. Então, existe até na nova lei uma multa para os tribunais que não estão fiscalizando o fornecimento e a operacionalização deste cadastro. Eu tenho um dado aqui também do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que hoje esse Cadastro Nacional de Adoção tem 7.662 crianças e adolescentes aptos a serem adotados. Certo. Do outro lado, a fila de pretendentes são 29.689 pretendentes que pretendem adotar uma criança no Brasil. Pelas contas, não haveria mais crianças sem pais. Mas não é bem assim. Por quê? Porque as exigências pelo perfil e características das crianças a serem adotadas é muito grande, Orion. Então, o que ocorre hoje? Um casal que pretende adotar uma criança, ele tem uma certa preferência para crianças com idades até 3 anos. As características físicas da criança, elas são prevalecentes também com relação à cor, a preferência de crianças brancas, a preferência de crianças que não tenham doenças que não possam ser tratadas. Então, isso reduz muito o número de crianças que estariam enquadradas no perfil dos casais que pretendem. Então, existe um número de casais pretendentes muito grande, casais ou pessoas, né? Vamos dizer assim, que hoje a lei prevê a adoção de pessoas em união estável ou mesmo por pessoas solteiras. Então, a exigência desses pretendentes à adoção é o principal fator dessa diferença de número de pessoas que pretendem. Sim. E de crianças disponíveis. E isso retarda o processo, então, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Agora, quando é que os pais, os pretendentes à adoção, definem a preferência por o tipo de criança? Porque é o seguinte, eles têm que ser habilitados perante a justiça como pessoas aptas à adoção. Então, eles vão se submeter a um processo denominado de habilitação à adoção. E nesse processo é feito uma série de perguntas e um estudo de psicólogos, toda a equipe multidisciplinar que auxilia o juiz na condução do processo de adoção. Então, eles vão investigar quais são as preferências deste
dessas pessoas pretendentes à adoção. Nessa hora ele define o tipo de criança que ele quer vai adotar. definir a idade, a cor, ao sexo, a raça, todas as preferências que estão enquadradas nas exigências. Eu tenho outro dado aqui do próprio CNJ dizendo que a maioria dos pretendentes prefere filhos brancos, 37,7%. E com até 3 anos de idade, 77,4%. O percentual de crianças aptas à adoção nessa situação é de apenas 12%, quando que as outras disponíveis para adoção são 65% das crianças. Bom, mas isso está mudando, não é? Porque a gente percebe que também tem caído o número de preferências por filhos brancos. Isso é a diferença entre a criança ideal e a criança real. Então, essa afirmação é verdade, inclusive a gente pode verificar que hoje o número de exigências diminuiu bastante em relação ao início da criação do cadastro. Hoje nós podemos perceber que os casais já estão entendendo que a realização de diversas exigências vão diminuir a real possibilidade do processo de adoção. Muito bem, eu vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco a gente voltasse a esse assunto, porque eu tenho dados do Conselho Nacional de Justiça que mostram que há uma aproximação já da expectativa dos futuros pais, né, com a realidade das crianças para adoção. A gente volta em instantes.